amores, tudo bom com vocês? Então, dia de frio hoje, gente, tá fazendo 8 graus aqui, que frio é esse? Olha como estamos em casa, né, toda empacotadinha, parecendo um pinguinzinho, mas é isso aí, né? Hoje eu vim falar sobre um assunto muito interessante com vocês, que vocês sempre perguntam. As pessoas têm tem muita gente que agora o Carnel tem um pouquinho de dificuldade em ICSI, quer saber, que matéria é essa, como é que é essa matéria, como é que são as provas, porque as pessoas têm muito medo, tá, gente? E hoje eu vou estar explicando aí pra vocês, não é uma matéria difícil, é uma matéria linda, tá? Eu acabei de fazer parcial, acabou de sair minha nota na parcial, estou muito feliz com a minha nota. E hoje eu vim, na verdade, comentar um pouquinho sobre a minha prova, sobre como é que é a matéria de ICSI, sobre o que é que a gente precisa estudar na matéria, tá? Então, enfim, eu espero que vocês entendam, eu espero que vocês, se tiverem alguma dúvida, possam deixar aqui abaixo para que eu possa responder. E que vocês se apaixonem pela matéria assim como eu sou apaixonada por ela, tá, gente? E o que é que eu vou falar agora? Isso mesmo, os recadinhos de sempre, né? Pra vocês se inscreverem no canal da Resumed, pra vocês seguirem a gente nas redes sociais, @Resumed no Instagram, Resumed no Facebook, onde eu sempre tô postando muita coisa legal pra vocês, além de resumos, e agora também resuminhos sobre a UBA, tá, gente? Talvez nos resumos de ICSI por aí, quem sabe? E pra vocês curtirem o vídeo e compartilharem o canal com os amigos, tá? Então, vamos lá descobrir como é que é essa matéria lindíssima de ICSI. Primeiramente, o que significa ICSI? Então, ICSI significa Introdução ao Conhecimento de Sociedade e el Estado. Introdução ao Conhecimento de Sociedade e Estado, tá, gente? Então, ICSI é basicamente uma matéria de história, tá? E a gente tem que conhecer a história da Argentina, tá? Karen, essa matéria é importante sim, gente. Por quê? Porque não só pelo fato de que você tem que conhecer a história do país que você nasceu, como você tem que conhecer a história do país que você vive. Eu não nasci aqui, mas eu estudo na UBA, que é uma faculdade pública argentina. Então, eu acho sim necessário você conhecer a história do país que você vive, porque, na verdade, te ajuda a lutar pelos seus direitos, a entender como as coisas se funcionam aqui, porque a partir do momento que você estuda ICSI, você vê que a população argentina é uma população assim, eles são daquelas pessoas que eles fazem greves, eles reclamam, fazem paros quando alguma coisa assim vai contra eles, entendeu? Então, você vê que é uma população que sabe reclamar, que sabe ir até as praças e brigar pelo que quer, tá? Então, isso é importante também para que os erros do passado não ocorram no futuro, né? Mas, enfim, é uma matéria de história, tá, gente? E eu estou fazendo o ICSI pelo UBA 21, certo? Então, o que é que acontece? O UBA 21, a gente vai ter o organizador da matéria e a gente vai ter também, como se fosse as fundamentações das matérias, os objetivos, enfim, tudo lá na plataforma. Aí, o objetivo de estudar ICSI, vou dar uma lidinha aqui para você. Objetivo general. Analizar la relación entre la sociedad y el Estado a lo largo de algunas etapas de la historia argentina, a través de la comprensión de la actividad política y social que se desarrolla en la esfera política. La esfera pública, poniendo especial ênfase em los momentos de cambio de régimen e as consequências que ocasionaram. Então, gente, é importante para a gente entender os momentos de mudanças de regime, para a gente entender a história das ditaduras, para a gente entender a história da Argentina, a história política, a esfera pública, como é que as coisas funcionam aqui, tá? É basicamente isso, gente. Aí, além disso, a plataforma disponibiliza também um organizador super legal pra gente, tá? Esse é o organizador de ICSI e ele tem dizendo as bibliografias que a gente tem que ler. O livro de Herramientas, o livro de Romero e o livro de... tem um último livro de Agraci Pablo e Antônio Frederico. Então, a gente precisa ler esses livros, que é Sociedade e Estado em Mundo Atual. Tá vende na Udeba e tá no e-book, como e-book, né? Então, a gente precisa ler esses 3 livros. O que é que acontece? Na internet, gente... Por exemplo, aí você vai me perguntar, Karen, como você estuda para ICSI? Então, desde que eu cheguei aqui, meus amigos me deram uma dica que existe um site chamado Alticho, que tem para você baixar as provas do UBA, certo? Então, eu baixei todas as provas do UBA e comecei a estudar para a matéria dessa forma. Eu estudava olhando as provas e lendo os livros. Como são 3 livros para comprar, gente, eu fui pesquisando na internet. O livro de Herramientas é um livro curtinho, então, assim, se você quiser, você pode ler. Só que eu percebi que o livro de Romero era o livro maior e talvez o livro que eu precisasse, que era o livro mais complicado de ler. Então, como Herramientas era uma leitura fácil, eu achei melhor baixar todos os resumos, os resúmenes do livro de Herramientas e estudar pelos resumos, porque os resumos, gente, eles já são focados na pergunta. Tipo, geralmente nos guias de leitura que a UBA disponibiliza, vai ter lá a pergunta: o que é sociedade? O que é Estado? O que é governo? Qual a diferença entre Estado e governo? O que é uma ditadura? O que é um governo liberal? Um Estado liberal? O que é um Estado
de bem-estar. Enfim, são perguntinhas assim, entendeu? Quais foram os golpes de Estado da Argentina, enfim. Então, os resumos, eles estão lá no Altice, você pode baixar também. E aqui, ó, eu baixei e mandei encadernar algum. Uma dica que eu dou, eu baixei todos os resumos de todos os textos de herramientas de 3 fontes diferentes. Como assim, Karen? Eu baixei 3 tipos de resumos iguais, cada um sobre o mesmo texto. Por quê? Porque os resumos se complementam. Porque às vezes um resumo vem faltando alguma coisa que no outro vem. Então, ó, por exemplo, esse daqui é o resumo sobre sociedade e Estado, tá vendo? Aqui. Aí quando você chega, ó, aí tem aqui explicando, ó, esse pontinho, esse pontinho, esse pontinho. Quando você chegar aqui no meio, tem o resumo de sociedade e Estado de novo. E aqui no final tem o resumo de sociedade e Estado. Vejam que eu dei uma lida em todos. Por quê? Porque, como eu falei, eles se complementam. Então, é bom que você faça isso. Então, o livro de herramientas, eu digo para vocês que vocês podem, sim, não necessariamente comprar o livro. Se você quiser comprar, pode comprar. Mas eu estudei só pelos resumos e, assim, acho que consegui entender bem as coisas, tá? Então, eu comprei e mandei encadernar os resumos. O outro livro é o livro de Breve História Contemporânea da Argentina, de Romero. É um livro maravilhoso, tá, gente? Eu comprei, tá aqui ele. Você pode comprar o livro mesmo, mas eu comprei a formazinha dele assim, só que veio grampeado e eu mandei encadernar, porque eu não consigo usar coisas grampeadas, tá? Aí, como é que eu leio esse livro de Romero? Deixa eu dar uma mostrada aqui massa pra vocês. Aqui, gente. Ó. Eu grifo as partes importantes e vejam que eu risco também, circulo algumas coisas, enfim. Por que você faz isso, Karen? Porque é o seguinte, o livro, se eu não me engano, a gente tem que ler até o capítulo 9 do livro. Então, o que acontece? No caso, eu já tô no 9 porque eu tô estudando pra segunda parcial. Mas até a primeira, nós tínhamos que ler... Deixa eu dar uma olhada aqui pra vocês. Até a primeira, a gente tinha que ler até o capítulo 4, o Estado Peronista, tá? Então, você tinha que ler até o capítulo 1, 2, 3 e 4 de Romero e estudar vários textos de herramientas, certo? Aí, como é que eu faço? Se vocês puderem observar... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui. Nós estamos aqui no capítulo 6. Dependência ou liberação. Aí tem aqui, o ensaio autoritário, certo? Aí, gente, dentro do capítulo tem como se fossem os subtópicos, ó. Aquele a gente estava dentro do capítulo Dependência e Liberação, na parte do ensaio autoritário. Aí aqui já é a Primavera dos Povos, tá vendo? Tem os subcapítulos. Então, como é que eu fazia? Eu separava, o organizador já separa pra você como é que você tem que estudar por semana. Só que geralmente ele bota assim, estudar o capítulo 4 do dia, por exemplo, do dia 19 até o dia 25. Então, ele dizia assim. Aí eu ia no capítulo 4, por exemplo, e via que ele tinha 6 divisões dessas de subtópicos. Então, eu lia uma por dia. E depois de ler, eu fazia um resuminho pelo meu caderno. Ó, tá aqui. Por exemplo, dependência ou liberação. Aí, me ensaio autoritário. Aí tá aqui, ó. Eu fazia um resuminho, grifava o que era mais importante, certo? Aí aqui, o ensaio autoritário. É tudo isso. Cadê a segunda? Aqui. Aí, Primavera dos Povos, tá vendo? Parte 2. Aí eu fazia outro resuminho. Aqui, Militares em Retirada, parte 3. Fazia outro resuminho. Por quê, gente? Porque, como eu falei pra vocês, são 4 capítulos de Romero. Tá, isso dá tipo... Dá umas 150 páginas esses 4 capítulos juntos. Então, imagina você lembrar de 150 páginas de história, tá, gente? Então, tipo, até pra primeira parcial, você tem que saber tudo. De 1880, mais ou menos, até 1946, um negócio desse. Então, tipo, é um período grande de história. E é um período, assim, que teve vários presidentes, você teve primeiro os conservadores no poder, depois os liberais sentaram no poder, depois tem golpe de Estado, aí depois tem mais golpe de Estado, aí depois tem Perón no poder, e tipo, antes de Perón aí vai ter golpe de Estado para tirar os radicais. Aí dentro do golpe de Estado você vai ter uma direita conservadora que vai acabar lascando tudo. Aí vai ter outro golpe de Estado, aí depois de outro golpe de Estado tem eleições, aí tem Perón, enfim. Então você precisa estudar e entender bem. Então eu sempre fazia esses resuminhos porque é muito mais fácil de revisar na hora das provas, tá? E tem o livro também, o último que eu falei, o livro de Agassi. Só que como ele é só pra segunda parcial, eu ainda vou comprar ele. Porque eu só preciso começar a ler daqui 2 semanas, então eu vou comprar ele sim, tá?
Sociedade e Estado no Mundo Atual, se eu não me engano. Então, é basicamente esses 3 livros, tá? E tem uma dica também que eu posso dar pra vocês. Tem um canal chamado Encuentro no YouTube, que tem vídeos muito legais sobre a história da Argentina, separado pelos capítulos do Romero, de 1880 a 1916. De 1916 a 1930, que é os governos radicais. Aí, de 1930 a 1946, depois, que é o 3º capítulo. Aí, 1943 até 1955, se não me engano, que é o 4º capítulo. Enfim, esse canal tem muitos vídeos legais, tipo, os vídeos duram 50 minutos, 60 minutos. É bom pra fazer pra assistir na revisão da prova, tá? Quando o organizador ele já deixa você preparado pra ter uma semana de repasso. Então, eu usei os vídeos e os resumos na época da revisão pra poder revisar nos últimos dias antes da prova, tá, gente? E agora eu vou mostrar um pouquinho da minha prova pra vocês, tá, gente? Meu tema foi o 12. Essa foi minha prova. Claro, ela não veio assim, né? Assim ela já tá... Porque a UBA disponibiliza a prova depois com as respostas corretas, tá? Eu tirei 10 na prova de ICSE, tá, gente? Eu estudei muito direitinho. Graças a Deus consegui tirar essa nota ótima. E eu vou falar um pouquinho pra vocês comentar sobre a prova, tá? As primeiras 4 questões são assim. Ele dá uma frase e você tem que marcar verdadeiro ou falso e justificar por que é verdadeiro ou por que é falso, usando uma das alternativas, A, B, C ou D, tá? Eu não expliquei a pontuação, como é? É assim, você tem que acertar tanto a pontuação quanto a justificativa pra ter um ponto em cada questão, tá? Nessas 4 primeiras. Se você errar, tipo, se você marcar o V certo, mas errar a justificativa, você perde a questão inteira. E vice-versa, tá? Então, você tem que acertar as 2 coisas pra ter um ponto na questão. Não existe pontuação parcial, tipo, meia questão. E na segunda parte, nós temos 6 questões, cada uma com VOF, que você tem que marcar em 4 afirmações, cada questão tem, e você tem que marcar VOF. Se você acertar as 4 VOF, você ganha 1 ponto. Se acertar 3, você ganha meio ponto. E se acertar 2, uma ou nenhuma, ganha nenhum ponto, tá, gente? Então, o que foi que caiu na minha prova? Eu tirei 10. Ai, felicidade. Eu já falei que tirei 10, né? Mas enfim, gente, eu sou muito besta, eu fiquei muito feliz que eu tirei 10, né? Porque assim, que a Quero Canal é muito bom, a gente vê que as coisas estão dando certo, né? Porque a gente chega aqui, poxa, eu tava tão nervosa para as primeiras provas e assim, graças a Deus, Deus tava lá e deu tudo certo. Mas enfim, a minha primeira questão, pra vocês terem uma ideia como os assuntos são diversificados. Minha primeira questão foi sobre o governo de Hipólito Yrigoyen, certo? Que estava no governo entre 1916 e 22 e depois voltou em 28 quando saiu Marcelo T.Alvear. Na segunda questão, nós temos a política econômica de Perón. Perón chegou ao governo em 1946, tá? E depois foi construindo todo o movimento peronista, que quem estuda aqui na Argentina sabe como Perón até hoje é amado, né? Porque, assim, é uma coisa meio a meio. Tipo, Perón foi muito amado pelas classes mais pobres. Por quê? Porque ele tirou ele fez muitas políticas do estado de bem-estar, que é aquelas políticas de gastos públicos para melhorar os setores públicos, saúde e educação, e ele foi muito aquele paizão das massas, entendeu? Então a classe obreira amava Perón, certo? E já a classe empresária não. Por quê? Porque ele era mais do lado da classe obreira. Então tinha muitas leis que sancionavam a favor da classe obreira e a classe empresária já não gostava tanto de Perón. Mas enfim, até hoje... Perón é tipo... Até hoje, gente, quando você começa a estudar isso, é muito legal. Porque assim, você vê as coisas que você estuda. Por exemplo, a linha B do metrô, uma das estações terminais é Leandro N. Alem. E o Leandro N. Alem, ele foi o fundador do Partido Radical aqui na Argentina. E, por exemplo, a rua aqui da minha igreja, 2 quadras aqui de casa, se chama Caixa Hipólito Yrigoyen, certo? É a Avenida de Hipólito Yrigoyen. E, assim, você tem a rua... Juan Pablo Perón, você tem, tipo... você vê a história nas ruas, gente, na cidade, enfim, é isso. A segunda questão, como eu falei, da política de Perón, certo? Na terceira questão, nós temos... Romero afirma que o golpe de Estado terminou com o governo de Yrigoyen e mostra as Forças Armadas. Aí fala sobre o golpe de Estado que acabou com o governo de Yrigoyen, novamente, vejam, 2 questões de Hipólito Yrigoyen já. A quarta questão... Nós temos aos finais do século XIX aqui, falando da imigração do século XIX. Então, vejam, já dentro mais do primeiro capítulo, né, que é 1880 a 1916, onde tivemos uma grande imigração europeia para a Argentina por causa da necessidade de mão de obra para trabalhar. Não só na cidade, por causa da modernização das cidades, mas também no campo, porque a agricultura da Argentina, nesse período, era muito agroexportadora, certo? Tanto que, assim, a Argentina, até 1912, ela era uma das maiores exportadoras de cereais e carne para o mundo. Só que a partir do momento que você tem
Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, né, desculpe, em 1912 a 18, 1914 a 18, você vai ter o mundo em recessão, certo? Os mercados fechados. Por quê? Porque os europeus que estavam em guerra não estão querendo comprar cereais, eles estão querendo comprar armas. Então, a economia da Argentina, que era agroexportadora, teve muita baixa. Aí, assim, a partir do momento que você vai estudando isso, você vai começando a entender, certo? Aí foi quando começou a ter mais um enfoque na industrialização, enfim. Todas essas coisas. Começou a se formar a classe obreira, porque onde tem indústria, tem classe obreira, certo? Enfim, você vai estudando, vai aprendendo. A quinta questão, gente. A quinta questão, ó. Margarita Bater planteia um sistema poliárquico. Planteia que um sistema poliárquico possui 6 características que o definem e distinguem de outros sistemas políticos. Então, aqui falando sobre a poliarquia, tá? Que tá dentro dos textinhos dos resumos de Romero, tá? Questão 6. Reforma universitária, que tá tá no segundo capítulo, tá? De 1916 a 1930 de Romero. Capítulo 2, os governos radicais, onde você vai ter em 1918 uma necessidade de reforma universitária. Os universitários pedindo, porque as universidades eram muito cheias de conservadores, não tinha espaço para os jovens na política, então você vai ter um movimento pela reforma universitária, tá? As universidades eram muito fechadas nessa época. Exercício 7, você vai ter falando sobre golpe de Estado e regime político. Também é um assunto que a gente aprende lendo os resumos de Herramentas, o livro de Herramentas, tá? Exercício 8 fala sobre o Estado liberal, tá? Também aqui dentro da parte Estado e seus tipos, que fala sobre o Estado liberal, o Estado fascista, o Estado de bem-estar, enfim, o Estado... Ai, meu Deus. Aquele Estado monárquico da época da Revolução Francesa, tá? E exercício 9, nós temos falando sobre... legitimidade dos governos, tá? Que um governo necessita de legitimidade, então também tá dentro dos conceitos de Herramentas. E exercício 10, falando sobre... que vocês lembram que no conceito de Max Weber, o Estado tem um monopólio legítimo da violência, certo? Então aqui tá falando disso também, Herramentas. Ou seja, se vocês forem observar, geralmente antigamente caía muito sobre Perón nas outras provas, e essa prova já veio um pouco diferente. Então quem não dava valor aos livros de Herramentas não se deu bem nessa prova. Por quê? Porque caiu muita coisa do livro de Herramentas, dos resumos. Vejam, do livro de Romero nós temos duas questões de Hipólito Yrigoyen e uma questão de Perón, certo? Não, e a questão da imigração. Aí, que mais? Nós temos 5 questões de Romero, gente. A da reforma universitária, da imigração, uma de Perón e 2 de Hipólito Yrigoyen. E 5 questões da prova falando sobre os textos de Herramentas. Então, veja, foi uma prova bem dividida aí, tá? Então, é muito importante que vocês não só deem valor ao livro de Herramentas, como ao livro de Perón também. Como ao livro de Romero também, que tem o governo de Yrigoyen, o governo de Alvear, o governo de Perón, o governo dos militares, o governo dos conservadores, a imigração, enfim. É muito importante que vocês possam estar... Assim, o livro de Romero eu recomendo que vocês comprem. O livro de Herramentas, como eu falei, dá pra estudar pelos resumos, tá? Essa foi basicamente a minha primeira parcial. E o último recadinho que eu queria deixar pra vocês não é difícil, é uma matéria só de ler, tá? Se você, claro, existem pessoas que no próprio Brasil têm dificuldade com história, então talvez chegar aqui e ter que entender toda a história de outro país seja difícil, mas não é, tá? Tenha calma. Vá aos pouquinhos e pouquinho, respeite você mesma, tá? Não queira entender tudo de uma vez, porque você não vai. Às vezes é confuso os livros, os textos, mas faz como eu fiz, tá? Faz uns resuminhos pequenos, ou se você não gosta de fazer resumo, sei lá, faz uns esquemas, faz alguma coisa que possa ajudar você. Vai no teu método de estudo pra você conseguir tirar nota boa e... Parem de dar ouvido essas pessoas que chegam aqui dizendo que é muito difícil CBC, não sei o que, porque não é. Como eu tava falando ontem no Instagram, é só estudar e fazer tudo direitinho que vocês vão conseguir. E dá pra... Ai, gente, meu narizinho tá vermelho, tá vendo por causa do frio. Então é isso, gente, vamos ficando por aqui. Tchau, amores. Muito obrigada por terem assistido o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem as dúvidas aqui, compartilhem o canal e assistam as outras séries que tem muita coisa bacana, tá? E não se esqueçam que para baixar as provas é só ir no site do Altício, que tem muita coisa bacana lá, tá? Além dos resúmenes, né? É mania de falar que nem aqui os resumos e as provas, tá? Então, um beijo, muito obrigada pela audiência e até a próxima.